Centro Educacional Girassóis, primeira série do ensino médio, aula 7. Oi, pessoal, é a Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Hoje a gente vai começar a fazer uma revisão dessa nossa primeira apostila, tá? Então, nós vamos falar dos pronomes e eu trouxe alguns exercícios extras para vocês fora do livro. Então, aqui nesse quadro, só a gente não se alongar muito, já que isso é uma aula de revisão, mas vamos falar um pouquinho só de cada um deles. O subject pronoun, ele funciona como o sujeito da oração, tá? Na língua inglesa, o sujeito, exceto nas frases imperativas, ele não pode ser oculto. No português, a gente tem sujeito oculto. No inglês, a gente não tem sujeito oculto. Então, o subject pronoun, ele pode ser o sujeito da oração. Ele pode substituir o sujeito da oração. O object pronoun, ele é o objeto da oração. Então, ele nunca pode ser utilizado no início da frase. Ele sempre vem depois de um verbo ou de uma preposição. O possessive adjective, ele é usado para indicar a posse. Ele sempre acompanha o substantivo ao qual ele está se referindo, tá? Eles não variam e eles têm que concordar com o possuidor e não com a coisa possuída, tá? O possessive pronoun, ele é usado, como o próprio nome já diz, para indicar posse. Eles não podem ser seguidos pelo substantivo a que eles se referem, tá? Se ele está se referindo ao substantivo, ele só pode vir depois do substantivo, tá? O substantivo não pode vir depois do pronome possessivo. E os pronomes reflexivos, os reflexive pronouns, eles terminam, eles têm a terminação do self no singular e do self no plural, e eles podem ser usados em algumas situações, tá? Quando o sujeito a quem ele se refere, ele faz ou sofre a ação, tá? Ele pratica ou sofre a ação. Eu fiz alguma coisa para mim mesma, tá? Então, I made something to myself, tá? Se ele vier precedido do by, tipo, se eu falar by myself, ele significa que eu fiz alguma coisa sem ajuda, que eu fiz alguma coisa eu mesma, sozinha, ok? Pronomes interrogativos. Para que eles servem? Como o próprio nome já diz, para fazer perguntas. Então, quem, quando, o que, como, onde, por quê, qual. Então, eu preciso do pronome para direcionar a minha pergunta, para eu saber ao que a minha pergunta se refere. Exemplo, who is calling? Quem está ligando? Why are you angry? Por que você está com raiva? Which dish should I choose? Qual prato eu devo escolher? Tá? Então, o pronome interrogativo, ele direciona a pergunta para a informação que você quer saber. Agora, os pronomes demonstrativos. Eles são somente 4 e eles servem para singular ou plural para coisas perto ou longe. Então, você sempre aponta para um substantivo específico e você só tem duas formas, singular ou plural. Então, this, quando está perto, that, quando está longe, no singular, e plural, these, quando está perto, e those, quando está longe, ok? Os pronomes relativos, eles vão sempre introduzir
outras orações, mas essas orações elas serão dependentes. Por quê? Porque o pronome relativo ele está relacionado a algum outro substantivo, tá? Então, o who, ele se refere a pessoas. O which, ele pode se referir a animais ou objetos. O whose, ele se refere a possessão. Então, whose is that dictionary? De quem é esse dicionário? Quem possui? Quem é o dono desse dicionário? O that eu uso para me referir a pessoas ou animais e ele pode substituir ou o who ou o which, tá? O where eu me refiro a lugares, tá? Eu posso usar o where para dizer aonde fica algum lugar. O hotel onde eu dormi era excelente, tá? E o when, eu estou me referindo a tempo, tá? Este foi o dia que a minha irmã nasceu, o dia quando a minha irmã nasceu, tá? Eu estou me referindo a tempo, a um dia em específico. E agora os pronomes indefinidos. São muitos, são vários, porém o que é importante vocês saberem sobre eles? Que eles substituem substantivos que não são específicos. Então, anyone, no one, nobody, nothing, nowhere. Ou seja, ninguém, nada, muito, pouco, lugar nenhum, ambos. Então, são pronomes que a gente usa para dar uma informação que não seja específica, tá? Então, exemplo, either one will be fine. Qualquer um dos dois estará bom. Enough is enough. Esse enough is enough, para a gente, o significado da frase é um pouco diferente, né? Quando a gente diz enough is enough, é já é o suficiente, já chega, tá? Chega é chega, tá bom? Acabou, acabou, é o suficiente. Então, são pronomes que a gente usa para se referir a coisas que não são específicas. Exemplo ali no plural. Both are guilty. Ambos são culpados, tá? Several letters arrived this morning. Várias cartas chegaram essa manhã. Eu não estou dizendo que carta, eu estou dizendo que várias. Olha lá no singular. Less is more. Menos é mais. A gente conhece essa expressão em português também. Pronomes recíprocos. Eles não estão no livro, mas é importante a gente falar deles também, tá? A gente usa os pronomes recíprocos quando duas ou mais pessoas estão fazendo a mesma coisa, estão fazendo uma coisa juntos, tá? Então, olha o exemplo. The boys are fighting one another. Então, os meninos estão brigando um com o outro, uns com os outros, estão brigando entre si, tá? Tina and Mary are talking to each other. Tina e Mary estão falando entre elas, estão conversando, mas o each other está me dizendo que é entre elas, ok? Esse tipo de pronome ele serve para
ressaltar, para demonstrar que duas ou mais pessoas estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Agora sim, vamos efetivamente falar dos exercícios que eu trouxe nos slides seguintes. Aqui nesse slide a gente tem exercício de subject pronoun, tá? Cada quadrinho só tem uma resposta correta. Não quero que vocês imprimam nada, simplesmente pausem o vídeo e vão marcando a resposta certa, depois a gente confere, tá? Mas é um exercício para fixar. Eu ainda vou trazer muitos exercícios de pronomes, tá? Esses são só os primeiros. Aqui um exercício de reflexive pronouns. No número 1, você vai dar a cada subject pronoun, você vai dar o seu pronome reflexivo correspondente. E no número 2, você vai escolher o pronome reflexivo correto que complete a sentença. Aqui, um exercício de pronome demonstrativo, tá? Só para vocês se basearem em cima, ainda tem uma pequena explicação, uma colinha de qual pronome usar para o quê. Também só anotem as respostas, depois a gente conversa sobre eles. E aqui, outro exercício de subject pronoun. Vocês vão completar os espaços com o pronome que melhor se encaixar nessa frase. Na verdade, só existe um correto em cada frase. Então, prestem atenção, não só para a frase, como prestar atenção no desenho do lado também. Pode ser que o desenho auxilie na escolha do pronome correto. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula de revisão de pronomes. A gente vai conversar sobre ela na aula online. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por mensagem ou guardem e a gente tira junto na aula online, ok? Muito obrigada. See you soon. Bye, bye.